Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela chuva. Glória a Deus pelo calor. Como eu não uso folhas, pode bater o vento aqui que eu gosto. Já incentivo meus irmãos também a usarem da tecnologia. Glória a Deus. Irmãos, eu estou com uma grande expectativa daquilo que Deus vai fazer no nosso meio hoje. Nós temos vivido dias especiais. Estamos em meio a um projeto de casas de paz. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas para fazer em nós e através de nós. E quando nós vamos às casas das pessoas, dizendo que o nosso Deus, que nós servimos a um Deus que pode trazer paz, que pode mudar a história, que pode fazer nova todas as coisas, é porque de fato nós temos vivido isso. Quantos têm vivido isso da parte de Deus? Quantos têm paz no seu lar? Dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor por muitas vezes mudou a história de pessoas, de famílias, de nações. E hoje eu quero compartilhar um pouco, e o tema da nossa palavra hoje é transformando o meu lar em um vale de bênção. Aleluia. Quanto quer que seu lar se torne um vale de bênção? Amém. Aleluia. Então nós precisamos entender algumas coisas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Crônicas 20. Nós vamos ler o que aconteceu com o povo de Israel. E que grande livramento e que mudança Deus fez na vida deles. Tantas famílias envolvidas em algo que poderia ter sido destruição, mas que por causa da atitude de um povo, de famílias reunidas, eles tiveram a sua sorte mudada. 2 Crônicas 20, capítulo 20. Nós vamos ler a história aqui. E essa história vai dar base para que nós possamos entender qual deve ser a nossa posição, o que nós precisamos fazer em meio às guerras, em meio às crises que vivemos nos nossos lares, aquilo que deve ser a nossa atitude como homens e mulheres de Deus. E você que nos visita, quer dizer que você é muito bem-vindo no nosso meio. Nós nos alegramos em ter você, que você se sinta em casa e que você possa receber tudo que Deus tem para você também, amém? Glória a Deus. Se tiver um visitante aí do seu lado, fala para ele que ele é bem-vindo aqui em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vou ler o texto é um pouco longo. Queria que você prestasse bastante atenção, não conversasse. Se você não trouxe a Bíblia ou não a tem, preste atenção na leitura, por favor. O texto diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas com alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles têm habitado e neles construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram.
Vê agora como nos estão retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que o Senhor nos deu por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que nos está atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres, os seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio a Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendentes de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenha medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas e descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e ao louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram para saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje ele é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhe enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Amém? Glória a Deus. Que história linda. Que livramento poderoso Deus deu para o povo de Israel, o povo de Judá, que estava sobre o reino do rei Josafá. E aqui nós vemos muitas famílias passando um grande risco. Muitas famílias que estavam prestes a serem destruídas. E quando o rei Josafá ficou sabendo que vinha um grande exército, 3 reinos contra ele, ele ficou em choque. Mas ele era um homem de Deus, e ele foi para Deus. E aí há uma parte desse texto que diz que eles se reuniram todos, homens, mulheres, filhos, filhas, até os filhos de colo, se reuniram para clamar ao Senhor. As famílias deles estavam correndo um grande risco. E quando nós falamos em famílias, e nós vamos falar um pouco sobre as famílias aqui hoje, sobre os nossos lares, nós temos que ter em mente, em primeiro lugar, quem é o fundador da família? Quem que criou a família? Quem que criou essa instituição? Deus. Deus é o criador da família. Foi Deus quem criou. E o maior desejo de Deus é que nós possamos viver em família e em harmonia com a nossa família.
O nosso Deus é um Deus de paz. E o desejo de Deus é que haja paz no seu e no meu lar. Fala para o irmão do seu lado: o desejo de Deus é que haja paz no seu lar. Aleluia! O plano de Deus para as nossas famílias será sempre felicidade, paz e harmonia. Deus nos criou para isso, para a felicidade e para a glória de Deus. O alvo de Deus, o alvo do amor de Deus é sempre a família. Deus ama as nossas famílias. Mas nós, infelizmente, vivemos em dias difíceis, assim como o povo de Josafá estava vivendo. Dias onde as famílias estavam correndo um grande risco de morrer. E eu quero traçar um paralelo, fazer uma analogia com os nossos dias, porque as famílias de hoje, ali era uma guerra, havia um grande exército vindo contra eles, mas hoje, sem que nós percebamos, existe um grande exército de demônios querendo destruir as nossas famílias. Nós não percebemos isso, mas nós estamos em uma guerra. Muitas casas hoje, ao invés de ter harmonia, paz e felicidade, vivem medo, discórdia, destruição, tristeza, agonia. As pessoas não têm prazer de estar no seu lar. Porque para que eu vou no meu lar? Se meu lar, muitas pessoas acabam falando algo que às vezes até choca a gente: meu lar é um inferno, um completo campo de guerra. Ou imagina, um lugar onde é para ser um lugar de paz, onde Deus quer que haja paz, muitas vezes é um lugar de guerra. E aí nós vemos aqui, eu vou usar esse texto para falar um pouco sobre aquilo que nós devemos fazer quando estamos em crise no nosso lar. E aqui o rei Josafá, junto com o seu povo, nos dá muitas lições sobre isso. Mas em primeiro lugar nós precisamos entender algumas coisas. A Bíblia nos diz que o nosso inimigo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Aonde que ele vai fazer isso? Dentro dos nossos lares. Aonde que começa a sociedade? Dentro de casa. Então, quando o diabo consegue aniquilar as famílias, ele está acabando com o bairro, ele está acabando com a cidade, está acabando com tudo. Mas só que eu amo esse texto. Esse texto de João 10:10 não continua, ele não para por aí. Eu já falei isso várias vezes. Mas só que Deus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós temos o direito e podemos viver em paz em nossos lares. Por mais que o diabo queira destruir a sua família, há um Deus que luta por você. O que o profeta disse para o rei Josafá? Deus manda dizer que esta batalha não é de vocês, esta batalha é de Deus. A batalha nos nossos lares não é nossa, a batalha é de Deus. E Deus vai nos dar as armas para lutar esta batalha. Foi isso que ele disse para o povo: fiquem tranquilos, só obedeçam a Deus e vocês serão vitoriosos. E nós lemos aqui até o texto, até o final do texto, como foi grande a vitória deles, e eles não precisaram mover uma palha. Quando eles chegaram lá no vale de Beraca, que significa vale de bênção, já estava tudo destruído. Eles se mataram. Mas antes disso, nós precisamos aprender como que nós podemos transformar um vale de medo, de destruição, de tristeza, uma guerra, em um vale de bênção. Então nós precisamos entender e compreender algumas coisas relacionadas à nossa família. Se nós não estivermos atentos e alertas em relação à realidade que vivemos, com certeza nós seremos derrotados. Então eu queria compartilhar algumas coisas para que nós não sejamos derrotados. Quem aqui quer ser vencedor em seu lar? Eu acho que pode ser mais forte. Quem quer ser vencedor em seu lar? Aleluia! Eu imagino um exército. Eu gosto de filme de guerra, os irmãos sabem disso, já falei algumas vezes. Quando o chefe do exército dá o grito de guerra, e aí eles gritam depois dele, tipo no 300, o negócio até arrepia, não arrepia? Como era o nome do rei do 300? Ninguém lembra? Eu acho. Não, deixa pra lá. Esse aí era o inimigo. Leônidas, bem. Quando o Leônidas chegava lá na frente do exército dele, dava o grito dele lá, e o exército repetia, dava até medo. Pela televisão eu ficava com medo deles. Eu imagino os exércitos, e nós temos que ser assim, nós temos que ser valentes, ousados, porque nós estamos em guerra. Então a primeira coisa que você precisa saber, quando está acontecendo alguma coisa na sua casa que não está nos conforme, está roubando a sua paz, a paz do seu marido, seus
filhos, é que você e eu estamos em guerra. Há uma guerra sendo travada no mundo espiritual e você faz parte dessa guerra. Por que nós somos derrotados? Ou quando nós somos derrotados? Quando nós não percebemos que estamos numa guerra. Se alguém está desatento em meio a uma guerra, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Então eu e você precisamos entender, nós estamos em uma guerra. Muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus e aí as pessoas pegam e falam, algumas vezes eu já ouvi isso: não, pastor, tem que tomar cuidado, porque o inimigo vai ficar furioso contra você, contra a sua família. Eu estou mais furioso que ele precisa saber disso também. Eu sou inimigo dele, eu não quero que ele fique feliz comigo. Se alguém te falar que o diabo está bravo com a sua família, glória a Deus por isso. Amém, irmãos? O pior é se a pessoa viesse falar para mim, pastor, o diabo está muito feliz com a sua família. Jesus, tem misericórdia. Eu estou em guerra contra ele, guerra declarada. Nós estamos em guerra. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos nos posicionar como soldados na guerra. Você imagina alguém indo para a guerra como se fosse por parte do cargo. Vai fazer o quê? Vai ser bombardeado. E muitas vezes nós estamos numa guerra ferrenha na nossa casa e você está agindo como se estivesse indo passear. Você precisa entender, você está em guerra. Se você quer viver em paz, antes da paz, parece até contraditório, mas você primeiro vai ter que batalhar. Para que haja paz no seu lar, você vai ter que entrar nessa guerra espiritual. E a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Então, primeira coisa que você precisa saber, você está em guerra. Segunda coisa muito importante, você precisa saber quem é o seu inimigo. Sabe por quê? O meu inimigo é o diabo. Ele é o nosso inimigo. Só que muitas vezes nós agimos como se o nosso inimigo fosse nosso marido, nosso esposo, nossos filhos. E aí nós estamos travando uma guerra contra a pessoa errada. E aí você para de falar com o marido, com o filho, com a esposa. Como Deus falou comigo essa semana sobre isso, nós temos que entender contra quem é a nossa guerra. A nossa guerra não é contra o seu familiar, contra o seu irmão, contra a sua esposa, contra o seu filho. A sua guerra é contra o inimigo das nossas almas. Aí ao invés de a gente se unir, o que a gente faz? Separa, para de falar dentro da casa, um com o outro, fica bravo, fica 15 dias com o marido sem falar com a esposa. Mas contra quem é a nossa guerra? É contra a esposa? É contra o marido? Não! Então se nós não entendemos quem é o nosso inimigo, nós seremos derrotados. Quando vieram falar para o rei Josafá, falaram claramente quem era o inimigo do povo, não falaram? Lá no versículo 1 mesmo, fala: os moabitas, os amonitas e os meunitas entraram em guerra contra o povo de Israel, contra Josafá. Nós precisamos entender quem é o nosso inimigo. Senão nós vamos ser derrotados. Irmão, entenda. O diabo muitas vezes vai usar as artimanhas dele de causar confusão e conflito entre nós, dentro da nossa casa. E aí, quem ganha força com isso? Ele. Quando você deixa de falar com a sua esposa, com o seu esposo, quando você arruma uma confusão onde não deveria ter, quando você deixa os ciúmes entrar dentro da sua casa, quando você deixa a fofoca entrar dentro da sua casa, quando você deixa a falta de comunicação entrar dentro da sua casa, quando você deixa o seu relacionamento conjugal esfriar, quem está ganhando com isso? É o diabo. Você está dando terreno para ele. Você não está identificando quem é o seu inimigo. Eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte. Eu admiro a forma como ele fala. E tem algumas explicações engraçadas dele, que ele fala que nós estamos dormindo com o nosso inimigo. Isso eu não concordo. A minha esposa nunca é minha inimiga. Pelo contrário, nós somos aliados nessa guerra. Ou nós vamos juntos nisso ou nós vamos perder. O que Josafá fez? Reuniu todo o povo, todo mundo estava reunido com o mesmo propósito. Se nós não estivermos reunidos com o mesmo propósito, nós seremos derrotados. Mas muitas vezes nós atacamos a pessoa errada. Você quer atacar o seu marido, você quer atacar a sua esposa, você quer atacar o seu pai, sua mãe, seu filho. Aí você para de conversar. Você se nega a ter intimidade com o seu marido.
achando que você vai estar fazendo alguma coisa de bom. Irmã, você está destruindo o seu lar. Irmão, você está destruindo o seu lar quando você não conversa com a sua esposa. Sabe, nós somos totalmente diferentes, homens e mulheres. Há exceções, mas a maioria das mulheres falam muito e a maioria dos homens falam pouco. Essa é a verdade, não? Amém, irmãos? Amém. Isso lá em casa é notório, até nas crianças. A Sara fala demais, irmão. Ela não para de falar. Essa semana eu falei pra ele, Jesus, ela é mulher mesmo. Ela não para de falar, e as meninas de boa. E nós, homens, normalmente nós não gostamos muito desse negócio de ficar falando muito. E as mulheres gostam muito de falar. Então nós temos que encontrar um equilíbrio nisso. Eu tenho dó dos irmãos que tem um monte de filha aí. Alex tem duas, aí são 3 com a esposa. Aí junta a sogra, a tia, meu Deus. Tem outros irmãos aí que tem um monte de filha. Mas, irmãos, entendam, nós temos que encontrar um equilíbrio nisso. Senão nós seremos derrotados. Não é nem bom muito falar muito, nem é bom não falar nada. Porque se você não encontrar um equilíbrio, o inimigo vai encontrar uma brecha na sua família e vai destruir você. Pergunta para o irmão do seu lado, irmão, qual é o seu inimigo? A maior estratégia do nosso inimigo é nos confundir. Se nós formos confundidos por ele, nós seremos derrotados. Nós não podemos fugir da guerra. Muitas vezes nós agimos como se o nosso inimigo fosse na verdade aquele que deve ser o seu aliado na guerra. Mas entenda, quando nós identificamos o nosso inimigo, nós seremos vencedores. Porque a guerra não é nossa. A guerra é de Deus. Então identifique o inimigo. O inimigo nunca é o seu marido. O inimigo nunca é a sua esposa. O inimigo nunca são os seus filhos. Jovem, seu pai não é o seu inimigo. Não é. Às vezes você acha que ele não quer o seu bem. Não tem ninguém na terra que queira mais o seu bem do que o seu pai e sua mãe. Não existe. Identifique o seu inimigo. O diabo, ele ganha espaço quando nós estamos perdidos, quando nós não identificamos. Nós vemos aqui na história, se você prestou atenção, o que aconteceu com o exército que foi contra Israel? Eles se confundiram, um matou o outro. E muitas vezes dentro do nosso lar está acontecendo isso. Um está matando o outro. Aquele que era para se alegrar com a vitória está morrendo porque o outro está esfaqueando ele dentro de casa. Não há paz, não há alegria, não há cumplicidade, não há fidelidade, não há verdade. Tome cuidado. Como eu disse, nós precisamos identificar o meu inimigo para que nós possamos ser vencedores. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5 diz assim: porque embora andando na carne não militamos, ou seja, não guerreamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então o que eu e você precisamos fazer? Nós sabemos que estamos em uma guerra muitas vezes, que para que haja paz primeiro vai ter que haver a guerra. Nós identificamos o nosso inimigo, assim como o povo de Josafá, o povo de Israel, aqui eles sabiam qual era o inimigo deles. E aí agora, em meio a essa guerra, a essa crise, que muitas vezes nós estamos no nosso lar, nós precisamos tomar algumas atitudes. E o rei Josafá, com sabedoria de Deus e alertado pelos profetas de Deus, ele tomou algumas atitudes que para nós são grandes lições hoje. Primeira coisa que eles fizeram: eles se uniram para buscar ao Senhor com oração e jejum. Versículo 3 diz assim: 3 e 4: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Todo mundo reunido em meio à guerra, em meio à crise, para quê? Para orar e jejuar. Quando você estiver passando por uma crise no seu lar, na sua casa, em qualquer que seja a área da sua vida, você deve reunir a sua família para orar e jejuar pela sua família. Sabe, antes mesmo de você entrar em conflito, converse com a sua esposa, com os seus filhos e fala: mas vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui?
Porque muitas vezes não vai adiantar você ficar falando nada. A melhor coisa é orar e jejuar. Foi isso que Josafá fez com todo o povo. Reuniu todas as famílias. Todas as famílias reunidas para quê? Para orar e jejuar. A palavra de Deus nos ensina que devemos orar sempre, mas principalmente quando nós não sabemos o que fazer. A oração e o jejum são um meio estabelecido por Deus para desenvolvermos nosso relacionamento com Ele. Infelizmente, nós vivemos em dias onde as pessoas preferem procurar a ajuda dos outros ao invés de fazer algo. Então, às vezes procura a ajuda de um psicólogo, às vezes procura a ajuda de um líder, às vezes procura a ajuda de um monte de coisa, mas não ora, não jejua, não entende que está em uma guerra e que precisa se posicionar. O rei Josafá colocou o povo em oração e jejum. A oração e o jejum são um meio de graça para toda a nossa vida, mas principalmente em tempos de crise e guerra. A oração e o jejum é o primeiro recurso a ser usado para nós, para que o nosso lar se transforme em um vale de bênçãos. Repita comigo: para vencer a minha guerra, eu tenho que orar e jejuar. Aleluia. Fala para o irmão do seu lado: ora, irmão, jejua. Aleluia. Glória a Deus. Segundo ponto muito importante que nós vemos aqui no texto: eles deram ouvidos à palavra de Deus. Irmão, se nós não dermos ouvidos ao que Deus fala conosco, não vai adiantar nada. Versículo 14, versículo 15. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Irmãos, nós precisamos dar ouvidos ao que o Senhor nos fala. Após um período de jejum e oração, Deus não falou essa palavra de cara para eles. Percebe? Primeiro eles tiveram que fazer o quê? Orar e jejuar. Por quê? Porque a oração e o jejum faz o que conosco? Nos torna sensíveis à voz de Deus. É ou não é? Quando você ora e você jejua, você não fica mais sensível àquilo que Deus fala com você? O louvor fala com você. Às vezes você está passando na rua, lê uma frase e fala: nossa, Deus falou comigo. Agora, se você não jejua, não ora, pode descer Jesus, você não vai perceber. Nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, mas para dar ouvidos, nós precisamos estar sensíveis a Ele. Após um período de oração e jejum, o Espírito do Senhor veio em meio àquela congregação e disse o quê? Dai ouvidos, vós moradores de Jerusalém. Um lar de bênção é edificado pela palavra de Deus. O que nós falamos na semana passada? Nós falamos sobre construir sobre a rocha ou sobre a areia. E no começo lá de Mateus 7, no versículo 24, o que o texto diz? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem que constrói sobre a rocha. Então nós precisamos dar ouvidos à palavra do Senhor. Depois de dar ouvidos à palavra do Senhor, o que aconteceu com eles? Eles começaram a saber o que eles estavam fazendo. Você imagina se o povo não tivesse orado, não tivesse jejuado? Eles não iam estar sensíveis à voz de Deus e eles iam ficar desesperados. Sabe quando eles iam vencer? Nunca. Mas uma vez que eles deram ouvidos à palavra do Senhor, o Senhor deu o que para eles? Uma estratégia. Deus quer dar para você no seu lar uma estratégia para vencer. Mas você tem que estar sensível àquilo que Deus está falando com você. Como eu vou estar sensível? Orando, jejuando. Versículo 16: amanhã desçam contra eles, e eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar esta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhe dará. Ó Judá e ó Jerusalém, não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês.
Perceba, Deus disse que eles não precisariam lutar a batalha, que a batalha era de Deus. O projeto de Deus é a família, o plano de Deus para a família é a paz, mas eles precisavam se posicionar. Se eles não tivessem posicionados, Deus não iria batalhar por eles. Se você não se posicionar na sua casa, você será destruído. Nós precisamos nos posicionar. A palavra de Deus, uma vez que ela é recebida por nós, ela expulsa de dentro dos nossos corações todo medo. Aquele povo que estava preocupado, morrendo de medo, agora estava firme. O que o texto diz? Não temais nem vos assusteis. A peleja não é de vocês, é de Deus. Você imagina a partir daquele momento como que aquele exército de homens de Deus estavam preparados para a batalha. Por quê? Porque eles estavam sensíveis à voz de Deus. Então nós precisamos, o que nós precisamos fazer? Primeiro, orar e jejuar. Segundo, dar ouvidos à voz de Deus. Terceiro, adorar e louvar ao Senhor com todas as nossas forças. Eles já tinham vencido? Não. A guerra não tinha nem acontecido ainda, mas eles já estavam adorando e louvando ao Senhor com todas as forças. É precioso o que diz nesse texto. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou a emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Irmãos, quando eles começaram a cantar, Deus começou a agir por eles. Quando eles se posicionaram como homens e mulheres que acreditavam em Deus, independente da circunstância, porque não tinha mudado o quadro ainda, Deus ainda não tinha derrotado o exército, mas eles já começaram a adorar. Sabe, em meio à crise que você está vivendo na sua casa, em meio às dificuldades, adore ao Senhor. Louve ao Senhor com toda a sua força. Louve visualizando a vitória, visualizando o seu lar com paz, com alegria, com harmonia, visualizando a libertação do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Louve a Deus como se você já tivesse alcançado a vitória. A vitória é nossa. Nós precisamos tomar posse dela. Imagine, um povo que estava morrendo de medo, agora louvava ao Senhor com toda a força. O que pode fazer a gente tomar essa atitude? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Efésios 5, versículo 18 e 19 diz assim: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hino e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Adorando ao Senhor em todo o tempo. Sabe, muitas vezes nós queremos esperar a vitória para louvar a Deus da vitória, mas você deve louvar a Deus antes da vitória. Antes da vitória você deve adorar a Deus com toda a sua força, porque a vitória é certa. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não há nenhuma maneira de você ser derrotado se você estiver com a sua vida diante de Deus. O seu lar será um vale de bênção. Você precisa crer nisso e já adorar a Deus, visualizando a vitória. Muitas vezes nós temos caído em ciladas do inimigo, porque em meio à crise nós falamos demais e adoramos de menos, reclamamos demais e adoramos de menos. Adore ao Senhor, vá para Deus, seja sensível a Deus. O inimigo, ele nunca vai se contentar em ser derrotado, mas uma vez que você toma uma posição de um soldado de Deus, que adora a Deus em qualquer circunstância, ele não
sua vida e a sua casa? Quantos querem que sua casa seja um lar de paz? Então preste atenção na palavra de Deus. Quarto ponto muito importante que nós vemos no texto: aquele povo confiou em Deus e na palavra de Deus através do profeta, independente da circunstância adversa. Como eu disse anteriormente, não tinha mudado ainda. O outro exército continuava mais forte que eles. Nós precisamos entender quem nós somos, precisamos conhecer o nosso inimigo, mas mais do que isso, precisamos conhecer o poder do nosso Deus. Eu não estou dizendo para você desrespeitar o seu inimigo. Quando nós desrespeitamos o nosso inimigo, nós somos derrotados. Eu quero que você o respeite, porque ele tem força. Ele tem força para te derrotar se você não estiver com Deus. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você fala, não, o diabo não tem poder nenhum não, ele não pode fazer nada. Aí você vive uma vida relaxada, você vai ser derrotado. Quando nós não entendemos quem somos, quem é Deus e quem é o diabo, nós seremos derrotados. Mas nós precisamos confiar em Deus, na palavra de Deus, independente da circunstância. Lá no versículo 20, diz assim: tenham fé no Senhor o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, nós somos vencedores. Muitas vezes nós vemos a igreja, vamos à célula, a palavra de Deus é ministrada, mas nós não tomamos aquilo como verdade para nós. Eu estou dizendo aqui que o seu inimigo não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho. E aí você pensa aí nessa cabeça: é porque você não conhece meu marido, é porque você não conhece a minha esposa. Se você conhecer, você ia ver que realmente é o inimigo. Não, o inimigo, nós estamos falando aqui, dê ouvido ao que Deus está falando. O inimigo é o diabo, sua mulher não é sua inimiga. Muitas vezes nós pregamos aqui, você fala, até parece, você fala isso porque para você é fácil. Você está rejeitando a palavra de Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus. Confia naquilo que Deus está te falando. Quando eles ouviram a palavra do Senhor e confiaram e fizeram aquilo que o Senhor pediu para eles fazerem, os inimigos foram derrotados. Eles eram poderosos? Eram muito poderosos. Josafá diz isso logo no começo: meu Deus, o que nós vamos fazer? Eles são muito poderosos. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E essa história é tão preciosa, irmãos, que o texto diz que quando eles começaram a cantar, o Senhor colocou emboscada contra os inimigos, e eles foram desbaratados e finalmente destruídos. E aí diz que mais do que o inimigo ser destruído, os inimigos estavam indo contra eles, tinham muitas coisas de valor. E aí eu achei tão interessante que Deus levou o povo lá, o exército de Israel, e eles estavam lá e tinha muitas coisas de valor. Porque além de derrotar o nosso inimigo, Deus quer te fazer alguém próspero. Deus quer que haja prosperidade na sua casa. Deus quer te levar além daquilo que você acha que você é capaz. Eles estavam com medo de ser derrotados. A única coisa que eles queriam ali era ser livres de uma derrota. Mas o que aconteceu? Deus surpreendeu eles. Quando eles chegaram lá naquele vale, o vale que na Bíblia diz Beraca, que o significado é o vale da bênção, o que aconteceu? Que eles viram aquele monte de cadáveres e eles foram avaliar se eles estavam realmente mortos. Eles começaram a ver um monte de coisa de valor e Deus deu tudo para eles. E eles ficaram 4 dias para carregar tudo o que Deus deu para eles. Tudo que era dos inimigos deles agora tinha se tornado coisas para eles, herança, tesouro. Quando Deus ele entra numa casa, Ele não quer apenas te libertar de uma crise conjugal, Ele não quer apenas curar alguém que está enfermo no seu lar, Ele não quer apenas trazer paz, Ele quer superabundar na sua família. Deus tem prosperidade para mim e para você. Deus quer fazer do seu lar um vale não apenas de paz, mas um vale de bênção. Aquele vale que eles pensavam que seriam destruídos lá, se tornou o lugar onde eles conseguiram muitas riquezas.
sabe? Talvez as pessoas olhem para o seu lar e falem: não tem jeito, esse lar é um lar condenado à destruição. Quantas pessoas pensaram isso do meu lar? Quantas pessoas olhavam para mim, para minha esposa, tão jovens ainda, imaturos, longe de Deus, e falavam: isso, vamos contar os dias para que isso acabe. Mas um dia nós entendemos que nossa guerra não era um contra o outro. Nós vivíamos em pé de guerra na nossa casa. Mas quando nós entendemos quem era o nosso adversário, nós fomos vencedores. E temos sido vencedores todos os dias. E todas as vezes que ele se levanta contra nós, ele é derrotado. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus tem bênção para os nossos lares. Nós precisamos entender: Deus tem o melhor para nós. Deus não se alegra com a crise no seu lar. Deus quer que o seu lar haja abundância de paz, de alegria, de vida. Então nós precisamos entender: para que o nosso lar se transforme em um vale de bênção, é preciso que nós entendamos esses princípios que nós falamos aqui hoje. Nós temos ido até as casas, temos proclamado paz, né? Eu tenho feito 2 casas de paz. E todos os dias quando nós entramos lá, eu e minha esposa falando que esse lar se torne um lar de paz. Mas eu tenho feito isso na minha casa também. Quando eu entro na minha casa, Senhor, que o nosso lar continue um lar de paz. Porque muitas vezes, se nós não estivermos atentos, nós podemos ser surpreendidos pelo diabo. O diabo conhece as nossas fraquezas, mas nós precisamos estar firmes no Senhor. Deus, Ele não se alegra em ver um lar destruído. Mas esse é o plano do diabo. Mas Deus tem paz para você. Deus tem alegria para o seu lar. Deus tem felicidade e prosperidade. Então você precisa se posicionar como um guerreiro que guerreia contra o inimigo certo. Com alguém que se posiciona com as armas certas. As armas da nossa milícia não são carnais. Nós vamos lutar, não é no soco, não é na força do seu braço, não. É no jejum, na oração, é de joelho. Ah, mas eu não consigo orar. É aí que você tem que orar mesmo. Cai lá no chão, chora lá. Orar é falar com Deus. Como você não consegue? Você prefere ficar choramingando para os outros do que orar? A nossa guerra será vencida com jejum e oração. Quando você se dispor a orar, jejuar, adorar a Deus, independente das circunstâncias, Deus vai te dar a vitória. Quando aquele povo ouviu a direção de Deus e obedeceu, eles foram vencedores. Entenda, Deus está nos dando uma direção hoje. E se você ouvir a direção de Deus, o seu lar será um lar de bênção. Quero encerrar lendo os últimos versículos aqui. Já a equipe de louvor pode vir para cá. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avistava o deserto e olharam o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eles eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no Vale de Bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje ele é chamado Vale de Bênção. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. E o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Quando o nosso inimigo vê a grande vitória que Deus vai dar no seu lar, ele vai pensar 2 vezes em tentar ir contra o seu lar novamente. Quando nós entendemos a lição e aquilo que nós devemos fazer como exército, você é um soldado. Você é um homem e uma mulher que deve guerrear. Tem homens e mulheres que têm entregado sua família de bandeja para o diabo, têm desistido de lutar pela sua casa. Fala, estou cansado dessa mulher, estou cansado desse marido, estou cansado desses filhos. Mas sabe que na verdade não são eles o causador de toda essa desgraça. O causador de toda essa desgraça é o diabo.
mensagem de paz para as pessoas. Eu queria que vocês se colocassem de pé. E se você tem enfrentado alguma crise na sua casa, alguma crise no seu relacionamento com os seus filhos, com os seus irmãos, eu quero orar pela sua vida, eu quero te convidar a vir aqui à frente. É tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de nós orarmos e nos posicionarmos e nos prostrarmos diante de Deus. Quando aquele povo ficou sabendo que um exército vinha contra eles para os destruir, eles se prostraram. E eles foram lá e se posicionaram. Se você tem enfrentado alguma crise, alguma guerra no seu lar, eu quero orar por você hoje. Deus quer trazer vitória no seu lar. Deus quer fazer da sua família uma família de paz. Deus quer fazer da sua casa uma casa de bênção. Aquilo que era para ser destruição, aquilo que o inimigo já estava contando vitória, Deus irá fazer mudar a sorte do seu lar. Quando nós nos posicionamos, quando nós lutamos com as armas certas, não tem como nós sermos derrotados. Assim como Deus falou ali para aquele povo, através do profeta, Deus quer falar para você hoje: a guerra é dele. A guerra é de Deus. É Deus quem vai dar a vitória lá no seu lar. Você só precisa crer em Deus, adorar a Ele, se prostrar a Ele, e Ele vai fazer. Quando o rei Josafá foi a Deus para orar, para pedir a misericórdia de Deus, ele falou: Senhor, o Senhor já fez isso antes, o Senhor é poderoso. Foi o Senhor quem nos livrou. Olha, Senhor, o que o Senhor já fez com os nossos antepassados. Sabe, nós estamos aqui porque Deus já fez antes. Não vai ser a primeira vez que Deus vai fazer na sua casa, não. Deus já fez em outras casas e Ele é poderoso para fazer de novo. Não há nada que Deus não possa fazer. Nós vamos... A equipe de louvor junto com a igreja nós vamos começar a adorar ao Senhor. Eu quero convidar os líderes para orar, para proclamar paz, para proclamar vitória nesses lares, com toda a ousadia do Espírito Santo. Quero que você, líder, repreenda todo o levante das trevas contra essas famílias, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, vamos orar por Ele. E se você está no seu lugar e a sua casa está sendo destruída, você vai continuar aí. Deus te diz: esse é o dia que Deus quer te dar livramento. Depende de você. Se posicione. Receba de Deus o livramento nesta noite. Vamos orar, vamos adorar a Deus. Adore a Deus com intensidade, igreja. Adore a Deus e aleluia. Irmão, eu quero que você agora, você vai dar a mão por irmão que está do seu lado aí. Como nós vemos o texto de Josafá, eles eram um grande povo, muitas famílias. E aqui nós estamos em muitas famílias. E não há vitória. Se sou a minha família ou se sou a família do Henrique, for uma família vencedora, uma família de paz. A nossa vitória é se todas as famílias serem famílias felizes. Porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós estamos na mesma guerra. Nós somos uma família. A comunidade cristã Revival é uma família. E nós ficamos muito preocupados quando nós vemos lares destruídos. É como se nós tivéssemos os nossos lares também. E esse cântico diz que a minha casa será uma casa de bênção. Nós vamos louvar agora como que uma profecia sobre os nossos lares. Então você vai louvar com toda a força. Você vai falar: minha casa vai ser uma casa de bênção. Você vai olhar para o seu irmão do seu lado e vai falar: a sua casa vai ser uma casa de bênção. Oh, e quando for para louvar com coro, você vai profetizar com toda a sua força. Faça, Deus, faça do meu lar um lugar de harmonia. Faça do meu lar
Jesus. Leva cada um para o seu lar em paz. Acampa os seus anjos ao nosso redor. Dá-nos uma noite de descanso abençoada. Em nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão com bastante alegria. Em nome de Jesus. E vá em paz para a glória do Senhor. Amém?